Como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol. No tengo nada de original, porque, como se sabe, en mi país las maternidades hacen un ruido infernal porque todos los bebés se asoman al mundo entre las piernas de la madre gritando gol. Y yo también grité gol, para no ser menos. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. Siempre jugué muy bien, la verdad, jugué maravillosamente bien. Era el mejor de todos, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo, he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. O Brasil sempre vai jogar seu futebol arte. É que os outros adversários estão se adaptando no esquema do futebol brasileiro. O Brasil sempre jogou dessa maneira e sempre vai jogar. E o Brasil não vai mudar a maneira dele jogar. En Brasil fueron los pobres, los más pobres, los que enriquecieron el fútbol. El fútbol llegó a las costas de Brasil, venido de Inglaterra, tierra muy lejana, al otro lado de la mar, y se fue haciendo brasileño poquito a poco gracias a la energía creadora que le prestaron al fútbol para nacionalizarlo los desheredados de la tierra, los desamparados, los más sufridos habitantes de Brasil, que traían una carga de energía creadora tremenda y traían también una inexplicable, pero real, alegría. Entonces el fútbol fue jugado como una fiesta. Y cada vez era más gozado a medida que más y más se iba haciendo brasileño. Y así nació el fútbol más hermoso del mundo, hecho de quiebres de cintura, de ondulaciones del cuerpo y de vuelos de las piernas que venían de una danza guerrera de los esclavos negros, la danza llamada capoeira. En Brasil, o país do futebol, hay un jugador récord que no es Pelé. Es el único que jugó 142 partidos con la selección. El único en la historia de los mundiales que jugó 3 finales seguidas. Campeón 94, subcampeón 98 y otra vez campeón 2002. Fue capitán del pentacampeón. Su fundación en San Pablo se llama Capipenta.
Él es Marcos Evangelista de Moraes, Cafu. Tú naciste el 7 de junio del 70 con un pan debajo del brazo para el fútbol brasileño, por lo menos porque ese mismo día Brasil le ganaba 1-0 a Inglaterra en México 70 con un gol de Jairzinho. Anunciaba el Tri. ¿Y te imaginabas cuando el Cafú niño imaginaba que 24 años después le iba a dar la gloria otra vez de campeón mundial Brasil y que 32 años después esa copa que levantaba Carlos Alberto la ibas a estar levantando tú como capitán? Não, sinceramente, não imaginava. Eu nasci realmente, você falou muito bem, em 7 de junho de 1970, naquele grande jogo entre Brasil e Inglaterra, um golaço do Jairzinho, o Brasil ganhou de 1-0. E eu lembro que meu pai falou que quando eu estava nascendo, a enfermeira falou, eu acho que nasceu um campeão, nasceu um jogador de futebol, por todas as circunstâncias. E realmente, eu me transformei num jogador de futebol. Não tinha a mínima ideia que 24 anos depois eu estaria disputando uma final de Copa do Mundo, estaria disputando uma final de Copa, que foi aquela dos Estados Unidos, onde o Brasil ganhou da Itália. E não poderia imaginar que em 2002, depois de muitos anos, eu poderia estar ganhando uma Copa do Mundo como capitão e erguendo a taça. Tu primer mundial. Ustedes llegan sufriendo al Mundial, la clasificatoria con Uruguay en el último partido, ¿no? ¿Qué pasó para que esa selección que no estaba jugando bien terminara siendo campeón mundial? ¿Qué pasó en el proceso? A união. Eu acho que a chave foi a união dos jogadores, porque nós tínhamos uma grande seleção. Não tínhamos talvez uma seleção tão boa tecnicamente como foi a de 82, a de 86, outras seleções passadas, mas nós tínhamos uma seleção muito coesa, uma seleção muito ciente daquilo que precisava. Nós classificamos no último jogo contra o Uruguai, no Maracanã, 2 gols do Romário, numa confusão que era para o Romário vir, era para o Romário não vir, não era para vir, o Romário veio e acabou fazendo 2 gols. E quando nós chegamos na Copa do Mundo, nós chegamos muito mais unidos. Nós chegamos com muito mais força. Nós sabíamos dos nossos limites, mas também sabíamos do potencial que nós poderíamos implantar dentro de campo. ¿Aconteceu algo especial para essa união? ¿Sucedió algún hecho? Olha, sempre acontece alguma coisa. O Parreira tinha pedido para ir embora naquela ocasião, depois que nós perdemos o jogo contra a Bolívia. Chegamos na concentração, o professor Parreira falou que o problema da seleção brasileira é ele, que ele queria sair da concentração, e os meninos reuniram com o professor Parreira e falou, não, o senhor não vai embora, porque vai ficar todo mundo junto. E no final, essa união trouxe o título para a seleção brasileira. Y no iniciaste como titular ese mundial, pero terminas jugando la final. Então, eu comecei como reserva do Jorginho, diga-se de passagem, um grandíssimo lateral, um dos melhores que eu vi, particularmente, jogando. Mas eu era sempre aproveitado, independente da lateral, tanto na lateral direita, como na lateral esquerda, como no meio de campo. O professor Parreira sempre me usava pelo meu porte físico e pela dedicação que eu tinha em todos os treinamentos. E quando chegou na final, eu estava preparado para disputar uma final, porque eu vim me dedicando o tempo inteiro esperando uma oportunidade. Y si te tuviese que preguntar, ¿qué pasó que el fútbol brasileño debió esperar 24 años para volver a salir campeón? Então, é uma pergunta que não tem resposta, porque nós, como eu falei, nós tivemos grandes seleções. 82 nós tivemos uma seleção extraordinária. 86 uma seleção fantástica. 90 tinha uma baita de uma seleção. Então tem coisas que não tem explicação. Aí você vai, 94 que estava desacreditada foi campeã,
98, que estava desacreditada, chegou na final contra a França. E 2002, que nós classificamos no último jogo contra a Venezuela, foi campeã do mundo. Então tem coisas que não tem como você explicar dentro do futebol. Una vez alguien me dijo, en el fútbol puedes hacer todo mal y salir campeón, y puedes hacer todo bien y perder en la primera perder fase. a primeira fase. Isso é verdade. Não é dito, é um fato. Isso existe realmente. Você jogar muito, muito bem, sair na primeira fase e jogar mal e chegar numa final, ganhar de 1-0, empatar os 2 primeiros e ganhar o terceiro. Es el único deporte donde suceder Esse é eso. o único, é verdade, é Sim. o único. No tênis isso não acontece, no basquete isso não acontece, mas no futebol acontece bastante. En los octavos de final de Estados Unidos 94, de USA 94, el partido contra Estados Unidos, con Leonardo expulsado, con el local, pero ese Calor, Sí. calor infernal. ¿Qué te imaginas? Calor infernal, sí, pero ¿qué te imaginas si perdían ese partido? ¿Cómo hubiesen vuelto a Brasil? Triste, derrotado. Você vai explicar o quê? Perdeu para os Estados Sí, pero Unidos. ¿qué hubiese sucedido en Brasil? Então, é um desastre, porque o brasileiro não admite que a seleção brasileira perdesse para os Estados Unidos naquela ocasião, ou se perdesse uma final de Copa do Mundo no Japão para o Japão. Mas o mundo mudou, modernizou. Então isso hoje pode acontecer. A Cafú lo enojan las comparaciones. Que se compare a las selecciones campeonas de Pelé, Garrincha y compañía con las selecciones campeonas de la era moderna. Porque asegura que Brasil, aunque ahora sea un poco más defensivo, seguirá jugando toda la vida un fútbol técnico, un fútbol arte. Y si pasamos a Francia, a 98, previo a la charla, al partido contra Holanda, Zagallo les da una conversa, ¿no? Y Zagallo les advierte de Stam, del zaguero de Holanda. ¿Recuerdas qué les dice cuando les habla de la raza de Stam? ¿Puedes recordarlo? Quem foi que contou isso para vocês? Alguien. Ai. Não, o Zagallo era um personagem do futebol, né? Então a gente pegava muito no pé dele, principalmente eu e o Roberto Carlos. Então a gente ficava sempre prestando atenção no que o Zagallo falava, porque a gente sabia que ele ia falar uma coisa errada. E quando ele falava errado, a gente fala, deu varada. Então, nessa pré-eleição, ele queria falar que o Stan era um cara muito forte, era um cara de raça, né? Era um cara raçudo. E ele virou na pré-eleição e falou assim, não, vocês têm que tomar cuidado com esse Stan, é um zagueiro muito forte, ele tem muita raça, ele é um jogador muito racista. Aí nós paramos, olhamos, ele parou, olhou pra gente, veio pra perto de mim, do Roberto Carlos e falou, quebrei, né? Nós falamos, quebrou, professor. Ustedes llegan con Ronaldo en su apogeo, ¿no? Ronaldo estaba en su cumbre. Eran candidatos. Ronaldo sufre su problema de salud previo a la final. Ronaldo es un fantasma en la final. ¿Brasil también es un fantasma en la final? Realmente, essa foi uma final que o Brasil não jogou. Mas quando se fala que foi uma final que o Brasil não jogou, você esquece, você não pode tirar os méritos do adversário. A França jogou muito. A França fez 3 gols, como poderia ter feito 4, 5. Então, quer dizer, tá certo que o Brasil não jogou, mas a gente não pode tirar o mérito da França, que jogou muito. Realmente, aconteceu alguns problemas antes do jogo, tivemos alguns problemas de saúde, o próprio Ronaldo foi um desses que teve problema de saúde, como você falou, ele foi um fantasma dentro de campo, ele não apareceu. E isso acabou preocupando um pouco todo o elenco, isso é óbvio. Mas esse não seria o motivo da seleção brasileira ter sido derrotada na França em 98. Una derrota en una final para Brasil es fin do mundo, porque luego llegan a Brasil y hubo 2 CPI. Era como que no se permite que Brasil pierda una final de mundial. ¿Es siempre cuestión de Estado el fútbol en Brasil? ¿Será siempre así? Eu acho que vai ser sempre assim. Eles não permitem que a seleção brasileira chegue numa final e perca uma final. Se chegou na final, porque são 2 grandes seleções. Você chega numa final de uma competição de igual para igual com o seu adversário. Então, qualquer resultado que aconteça para um lado ou para o outro, isso tudo é normal.
Mas o povo brasileiro não admite, o povo mundial não admita que isso seja uma coisa normal. Na final, um pode ganhar. Às vezes, na final, um jogo de final é decidido por uma falta, um pênalti, uma bola parada, um lateral, e acaba te tirando daquilo que você mais almeja, que é o título de campeão mundial. Não é demérito, não quer dizer que você é ruim. Se você fosse ruim, você não chegaria na final. Mas, infelizmente, criaram-se esse mito no Brasil, que o Brasil tem que ganhar, 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 ganhar e ganhar. Djorkaeff, Zidane qui attend, il a trouvé qui marche. Oh, c'était un ballon pour Guimarães. Y si vamos a 2002, otra vez la eliminatoria es mala, se clasifican en el último partido contra Venezuela. Venezuela, 2-0, 2 gols do Luizão. Ah, exacto. Pero llegan a la final con el mejor ataque, la mejor defensa, ganan bien la final, ganan claramente esa final. Otra vez, ¿qué pasó para que un equipo se convierta tanto? Olha, eu acho que o Brasil tem que sempre classificar, sempre no último jogo das eliminatórias, chega no Mundial desacreditado, de cabeça baixa, ninguém acredita no Brasil, o Brasil vai lá e ganha. Mas eu falo até num tom de brincadeira, porque realmente todas as que eu participei, tirando 98 que o Brasil já estava classificado, foi muito dura. Essa de 2002 nós classificamos no último jogo contra a Venezuela, 2-0, 2 gols do Luizão. Imagine se o Brasil perde para a Venezuela em casa e está fora do Mundial. Nós falamos, meu Deus do céu, aí sim era um desastre. Não perder uma final de Copa do Mundo. Mas, infelizmente, aconteceu tudo ao contrário. Felizmente, aconteceu tudo ao contrário. O Brasil ganhou, deu show, o Luizão fez 2 gols. E mesmo assim, nós fomos para o Mundial de 2002 desacreditado. Se você pegar a maioria dos críticos brasileiros esportivos, eles davam a seleção brasileira como 7ª seleção do ranking, 8ª seleção. Você fala, não vai nem chegar em 5ª essa seleção brasileira. E jogadores e pessoas que entendem de futebol, que manjam futebol. E isso, querendo ou não, vai mexendo com o ego da gente, vai mexendo com o ego do atleta, falando, poxa, nós estamos desacreditados pelo povo brasileiro. E quando você ia fora do país, todo mundo respeitava a seleção brasileira, independente dela estar num bom momento ou não. And was restored to Brazil's starting lineup. He and Ronaldo were still on the same wavelength. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! Lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu, pro Ronaldinho, pra direita, bateu, Brasil! Colina blew the final whistle on the first World Cup of the 21st century. Tú, bueno, Emerson se lesiona, tú levantas la copa como capitán y recuerdo dos palabras que dijiste. Una, Irene. Jardim Irene, 100% Jardim Irene. Irene. Que é o bairro onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu nasci. Um bairro de periferia onde eu tenho uma Fundação Cafu lá no Jardim Irene. Al Cafu, ¿por qué Cafu? Era de Cafuringa, um ex-jogador do Fluminense, que tinha as mesmas características minhas. Sí. Y también dijiste, te amo, Regina. Regina Te Amo, que é a minha esposa, que está comigo até hoje, temos 3 filhos, e foi a pessoa que me acompanhou desde o começo até o final da minha carreira. Sí, no creo que sea casual que hayas recordado las raíces y la compañera de toda la vida. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador
cuando está en ese momento tan culminante, que vienen esas imágenes? Não sei. Você não tem nada na cabeça naquele momento. Aquele momento você só pensa em pegar a taça, beijar, levantar e mostrar para o mundo que você foi campeão do mundo. É impossível você imaginar alguma coisa naquele momento. Uns choram, outros dão risada, uns pulam, outros dá piruleta, enfim, cada um tem uma reação diferente. Claro, pero a cabeça foi a las raíces, não? Não sei como, mas ela acabou indo lá no Jardim Irene, bairro sofrido de onde eu nasci. Sí. Ya vamos a 2006. Y en el 2006, pese a la derrota, tú cumples un récord personal, ¿no? ¿Cómo se vive esa contradicción, ¿no? Un Brasil eliminado, pero tú sintiéndote un jugador único en la historia de los mundiales. É lamentável, é triste, né? Por um lado é gratificante que você bate um recorde pessoal, mas se você for pensar no lado do grupo, é um pouco até egoísmo da minha parte, né? Pensar só daquele lado. Mas eu fui batendo os recordes de acordo com o que o Brasil foi ganhando. Então, quanto mais o Brasil ganhasse, mais recorde eu ia bater. Isso tudo foi acontecendo naturalmente. Quer dizer, eu fui o único jogador da história brasileira a jogar 20 jogos oficiais em Copa do Mundo, disputar 4 Copas do Mundo, 3 finais consecutivas, o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, 148 vezes oficial. Então, quer dizer, imagine se o Brasil chega para mais uma final de Copa do Mundo. Caramba, eu ia ser o único atleta no mundo a disputar 4 finais consecutivas de Copa do Mundo. Isso é uma coisa que realmente ninguém ia tirar, mas, infelizmente, nós acabamos sendo derrotados da maneira que nós fomos pela França. Conviction of the past are returning. And the champion's approach is as stylish as ever. For all the flamboyance, there is no breakthrough. Danger now, here's a big chance. France have the lead. Thierry Henry. Even the record-breaking another famous victory for France. Brazil's first defeat in a World Cup game since that match in Paris 8 years ago. ¿Te gusta ver fútbol antiguo? Las selecciones de Brasil de 58, 62, ¿las ves? Eu vejo, sempre que eu posso, eu vejo os vídeos. Y ¿te parece que, porque el recuerdo siempre es más bello, ¿no? ¿Te parece que esas selecciones eran tan infinitamente superiores a las actuales? Ah, não dá para comparar, meu. Não dá para comparar, não tem jeito. Não é impossível. O Brasil desde 1958, aí vem 58, jogava um futebol de uma maneira, 62 jogava um futebol de uma outra maneira, 70 já jogava de uma outra maneira, 94 já jogava de outra, 2002 jogou de outra. São gerações vencedoras. Eu não posso me permitir de comparar 2002 com 58. Eu não posso comparar 94 com 62, não tem jeito. Eles começaram um trabalho lá em 58 e nós terminamos em 2002. É uma sequência daquilo que a seleção brasileira vem fazendo. Entonces tú como representante, como símbolo de los campeones modernos de Brasil, ¿sientes como que es una injusticia que se compare y que se diga que aquellos era fútbol? Claro, é completamente injusto. Você não pode comparar umas seleções vencedoras, porque a seleção de 52 venceu. Como venceu a de 94? Como venceu a de 2002. Então é inútil você comparar. Muita gente fala, mas se o Maradona estivesse no futebol hoje, ele não jogava. Mas quem garante que se eu estivesse no futebol e 30 anos atrás eu jogava? Sim. Quem garante que 100 anos atrás eu jogava? Então são comparações inúteis, são comparações até que eu acho que é fora do normal, porque são campeões e são gerações que passam. Gerações vencedoras sempre vão ficar. Sim. E é isso que é o mais importante. Então, nós tivemos o futebol arte desde 58 até 2002. E tivemos grandes jogadores passando em todas essas épocas. Cuando en 1994 Brasil conquistó su 4º trofeo mundial de fútbol,
Los periodistas los celebraron por unanimidad, pero esa unanimidad no evitó que algunos críticos y unos cuantos criticones no ocultaran cierta nostalgia por las maravillas del fútbol brasileño en otros tiempos. Y claro, el equipo de Romário y de Bebeto había hecho un fútbol eficaz, pero quizás es posible que fuera un poquito avaro en poesía. Y el hecho es que hubo una nostalgia en Brasil y en el mundo por aquel fútbol mágico, el fútbol de la época de Garrincha, Didi, Pelé. ¡Qué trío! Dios mío, qué triángulo, Garrincha, Didi, Pelé, que se habían coronado campeones del mundo, jugando en trance, como poseídos por los dioses que tienen la pelota en lo más alto de su altar.